Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Hoje nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, louvar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto. Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos, ó Pai, nas nossas casas, meu Deus. Não podemos estar presencialmente, mas estamos aqui nesse momento, Pai amado, com a intenção de adorar o Teu nome, de ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. Abençoe as nossas famílias, todos aqueles que nesse momento, Senhor, assistem, Senhor amado, participam, meu Deus, desse culto. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso faça a Tua vontade na minha casa e na casa de todos aqueles que estão assistindo nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos louvar ao Senhor? Eu vou louvar o hino, né? Como vocês têm visto aí, nós no culto de criança, no culto infantil, estamos falando sobre oração, né? Sobre oração. Nós já sabemos que a palavra do Senhor, ela traz para nós muitas informações, né? E as informações que estão aqui são para nos ensinar a quê? A vontade de Deus, o que Ele espera de nós, o que Ele quer que façamos, como devemos fazer as coisas. Então, agora neste momento, nós estamos meditando na oração. E não tem outra maneira melhor da gente saber como Deus quer que oremos, quando devemos orar, de que forma devemos orar, se não for através da palavra. Então, hoje também nós falaremos de oração, certo, crianças? Mas antes de nós começarmos a palavra de Deus, né, meditarmos na palavra, vamos louvar ao Senhor. Existe um hino que diz assim, ó: se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Esse hino fala de alguns homens, né, que oraram e algo de Deus aconteceu. O extraordinário de Deus, né, aconteceu, né? O sol parar, né? O fogo descer do céu. São coisas extraordinárias, milagres de Deus que aconteceram após a oração de um homem de Deus. E agora eu quero meditar com você e quero que também nós possamos pensar e memorizar esse versículo que eu vou ler com você agora, que está aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Olha, crianças, é um versículo bem pequenininho, fácil de a gente guardar, né? No coração, na mente, né? Memorizar. Vamos mais uma vez, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. 3 palavrinhas, vamos lá? Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai. Isso. Agora. Orai sem
Isso. Agora aqui. Orai, cessar. Isso mesmo. Orai sem cessar. Está escrito no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, porque tem 2 livros na Bíblia de Tessalonicenses, então é o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E orar sem cessar significa, crianças, orar sem parar. Nossa, tia, mas eu não vou parar de orar? Nossa, e quando eu for para a escola? E quando eu for jogar bola? Quando eu for brincar com as minhas amigas, tia de boneca, né? Como que eu vou fazer? Todo momento eu vou ter que estar parando, dobrando meu joelho, orando? Não, a Bíblia está dizendo, quando ela fala em orar sem cessar, significa contínuo. Todo tempo a gente tem que estar orando, buscando ao Senhor. Não necessariamente com os joelhos no chão. Mas a nossa mente, o nosso coração, nosso pensamento tem que estar em Deus. Tem que estar nas coisas de Deus, né? Tem que estar pedindo ao Senhor para que Ele venha direcionar todas as coisas na nossa vida. Isso tem que ser uma coisa contínua. Pensar em Deus o tempo todo. Buscar a Deus o tempo todo. Isso precisa ser contínuo na nossa vida. Amém, crianças? E sabe de outra coisa? Quando Jesus esteve aqui na terra como homem, ele veio para nos ensinar muitas coisas, sabia? Muitas coisas. Ele veio para ser exemplo e através do exemplo de Jesus, a gente conhece a Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus deixou vários exemplos para nós. E um dos exemplos que Jesus deixou para nós foi o de orar. Jesus deixou como exemplo para nós a ação de orar. Jesus orou, crianças, sabia? Alguém pode pensar assim, nossa, Jesus sendo filho de Deus, né? Jesus sendo filho de Deus, né? Ele veio do céu para estar aqui na terra como homem, ele precisou orar. Sim, crianças, ele orou. Ele orou. E nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, no capítulo 14 de Marcos. No capítulo 14 de Marcos, no versículo 32, crianças. Ó, aqui na Bíblia, ó, tá vendo? Na Bíblia. Vamos lá. Marcos, capítulo 14, versículo 32, que diz assim, ó. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse os discípulos, assentai aqui enquanto eu oro. Quem disse isso? Jesus disse isso. Olha só, vou ler mais uma vez para você. Marcos, livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos. Quem disse? Jesus disse aos discípulos dele. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Então Jesus, nesse momento, ele está com os discípulos dele, chega a este lugar chamado Getsemane. Jesus está passando, crianças, por um momento assim na vida dele, muito, mas muito decisivo. Por quê? Porque neste momento que ele está aqui, está se aproximando um momento em que Jesus vai ser entregue, vai ser julgado e vai ser crucificado. Então isso aqui é um pouco antes de todos esses acontecimentos na vida de Jesus. E ele está aqui neste momento, né, indo falar com Deus. Olha o que a gente aprende aqui, crianças. Nós aprendemos que quando nós estamos em momentos de dificuldade, em momentos de preocupação, o que nós precisamos fazer?
orar a Deus. Jesus estava num momento difícil da vida dele. E ele precisava falar com Deus. Crianças, Jesus sabia que se tinha alguém que poderia tirá-lo daquele momento que ele estava vivendo, era Deus. Então, crianças, Jesus, ele vai orar a Deus. Mas ele não vai sozinho, não. Ele leva os seus companheiros. Pedro, vamos ver se o Pedro fica de pé aqui. Pedro, ele leva também o Tiago, e ele leva também com ele o João. Ele leva 3 discípulos para estarem ali, orando com ele. Naquele momento, ele pede para que eles fiquem ali e orem. Na Bíblia diz assim, crianças, ó. E tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Então significa que Jesus nesse momento, ele está preocupado, crianças. Ele estava com medo da situação, né? Nossa, tia, mas Jesus teve medo? A palavra do Senhor diz que sim. E por quê, crianças? Porque naquele momento Jesus era homem, né? A gente sempre fala, Jesus veio ao mundo como criança, foi adolescente, foi jovem, foi homem, né? Naquele momento ele estava tendo sentimentos assim como eu e você tem. Por quê? Porque ele saiu do céu e agora ele estava aqui na terra como um homem. Então ele estava sentindo sentimentos que homens podem sentir também. Sentiu sentimentos, crianças, assim como eu e você. É por isso que Jesus nos entende, sabia? A palavra do Senhor fala que Jesus nos entende, né? Nos compreende. Por quê? Porque Jesus ele esteve aqui na terra como eu e você. E tinha os mesmos sentimentos que eu e você já tivemos. Então ele sabe o que é ter medo, o que é sentir, né, inseguro diante de algumas coisas. O Jesus conhecia esses sentimentos. Apesar de ser Deus, Filho de Deus, mas passou por esse momento. E a palavra do Senhor diz que ele pediu para esses 3 homens orarem juntinho com ele. E aí, crianças, ele se colocou à parte, significa, ele foi para um lugar reservado, né? E foi orar ao Senhor neste momento, em que ele foi para este lugar reservado. Por quê, crianças? Porque ele foi falar com Deus. Quando nós precisamos falar com Deus, nós, na maioria das vezes, né, quando podemos, é bom a gente buscar um lugar especial dentro da nossa casa, um lugar particular, onde nós possamos estar, orar ao Senhor, somente nós, né, e o Senhor, que você possa falar com Deus no seu particular, só você e Deus. E foi isso que Jesus fez. Pediu para que Pedro, Tiago e João estivessem ali orando, que ele ia também orar. E ele disse assim, crianças, ó, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Olha o que ele disse para Deus. Ele falou para Deus, Senhor, eu sei, tudo o Senhor pode fazer. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Eu sei. E ele diz assim ainda, ó, afasta de mim esse cálice. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, ele está dizendo assim, Senhor, me livra dessa situação. E qual é a situação, crianças? A situação que ele ia passar de cruz. A situação de crucificação.
Mas aí a palavra diz assim: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Olha só, crianças. Deus, Jesus, né? Jesus naquele momento, falando com Deus, falando para Deus que sabe que todas as coisas podem ser possíveis. E ele sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Se fosse da vontade do Senhor, que o Senhor o livrasse daquele momento. Mas que se não fosse, tinha que ser feito a vontade de Deus. E olha o que nós aprendemos mais aqui. Aprendemos mais uma coisa aqui. Nós oramos, apresentamos ao Senhor a nossa preocupação, a nossa necessidade, e Deus pode fazer todas as coisas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não, Jesus está falando aqui: Senhor, eu sei que todas as coisas são possíveis. Deus pode fazer todas as coisas. Não existe nada que seja impossível para Deus. Mas olha só, não seja feita a minha vontade. Olha o que Jesus falou para Deus. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. E por que, crianças, que nós temos que desejar que em todas as situações da nossa vida seja feita sempre a vontade do Senhor? Porque Ele sabe, criança. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Ele conhece. E nós não. Nós só sabemos o que acontece agora. E se aquilo que nós já estamos orando, pedindo ao Senhor, não for bênção na nossa vida? Né? Deus sabe. Deus sabe se vai ser bênção, se não vai ser bênção. Nessa tarde, crianças, nós aprendemos que Jesus nos ensinou a orar. E como que nós temos que orar? Temos que apresentar ao Senhor a nossa preocupação? Temos. Temos que apresentar ao Senhor os nossos desejos? Temos. Temos que apresentar ao Senhor a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos? Temos. Mas temos também que pedir ao Senhor que seja feita não a nossa, mas a vontade de Deus, que nos criou e sabe todas as coisas. Amém, crianças? Nesta tarde, entenda isso. Jesus te conhece, Jesus me conhece. Na hora da nossa dificuldade, assim como Jesus naquele momento que foi ali orar, nós devemos buscar realmente a vontade do Senhor, né? Ainda que a vontade do Senhor não seja como queremos, né? Mas sempre devemos buscar a vontade do Senhor. Amém? Vamos louvar mais uma vez, crianças? Vamos lá? Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, pela nossa vida, né? Que Deus venha nos ajudar, a nos ensinar a buscar sempre a vontade dEle sobre nós. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nessa hora, meu Deus, quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por este culto, pela minha vida, meu Deus, e pela vida de cada um dos teus, ó Pai amado, que nesse momento, aleluia, glória a Deus, estão reunidos, ó Pai, aqui juntamente comigo, aprendendo a Tua palavra. Ó Senhor,
Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Não existe nada, Senhor, que seja impossível para Ti. Pelo poder, Senhor amado, do Teu Espírito Santo, peço que o Senhor venha visitar este lar, esta casa, que tem colocado, meu Deus amado, diante de Ti, ó Deus, uma dificuldade, uma necessidade. E o Senhor, nesta tarde, venha abençoar esse lar, essa criança, os seus familiares, alcançar a todos, ó Pai, conforme a Tua vontade, meu Deus, e o Teu querer. Ó Santo Deus, somos gratos, Papai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu desejo, pela Tua vontade, pelos Teus milagres nas nossas vidas, Senhor. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês e até o próximo culto, em nome de Jesus.